Meu próprio filho me expulsou da casa que eu construí com as minhas próprias mãos. Me olhou no olho e disse que eu não servia mais. Mas o que ele não sabia é que eu tinha uma fortuna guardada. 2 milhões de dólares. Isso mesmo, 2 milhões. Escondidos por décadas. Enquanto ele me tratava como lixo. Ele achava que estava tirando um velho fraco do caminho. Mas estava virando as costas para o único homem que ainda podia mudar o destino dele. E sabe o que eu fiz? Nada. Fiquei calado. Porque às vezes, o silêncio é mais forte do que qualquer grito. E foi no silêncio que eu decidi o que fazer com aquele dinheiro. E com a minha vida. Então escuta essa história até o fim e compartilha com quem precisa ouvir isso. Depois me conta, se fosse você, o que teria feito no meu lugar. E aproveita. Me diz aí, tá me ouvindo de onde? De qual cidade desse Brasil? Meu próprio filho me mandou embora de casa, com uma sacola de roupa na mão e nenhuma explicação. Só isso. Depois de tudo que eu fiz por ele, de tudo que eu aguentei nessa vida, ele simplesmente me mandou embora. Agora escuta essa história até o fim, porque às vezes, o mundo dá voltas que nem o próprio destino consegue explicar. Meu nome é Valdecir. Nasci em 1948, numa cidade pequena do interior de Minas, chão de terra vermelha e céu que ardia no fim da tarde. Fui criado em meio à enxada e respeito. Meu pai morreu cedo, antes de eu completar 10 anos. E minha mãe foi mãe e pai ao mesmo tempo. Criou a gente na raça, lavando roupa para os outros e botando comida na mesa com as moedas que sobravam no fim do dia. Desde pequeno aprendi que nada vem fácil. Comecei a trabalhar cedo, na roça mesmo, ajudando um tio. Depois virei servente de pedreiro. Passei anos debaixo de sol, barro e concreto. Fui subindo devagar, sem pular etapa, até virar mestre de obra. Já ergui casa de rico, escola, igreja, hospital. E a minha própria casa. Essa eu levantei com as mãos, tijolo por tijolo, junto com a mulher que Deus colocou no meu caminho. Marinalva. Marinalva era daquelas que olhava no seu olho e já sabia se você estava com fome ou com problema. Forte, decidida e ao mesmo tempo doce. A gente se conheceu na feira. Ela vendia broa de milho para ajudar em casa. No começo, foi amizade. Depois, amor. Casamos em 1971, com 2 alianças simples e muita vontade de construir uma vida juntos. E construímos. Tivemos 3 filhos, o Sandro, a Beatriz e o Danilo. Criamos os 3 com sacrifício, mas com dignidade. Nunca faltou comida, e quando faltava pra gente, eles nem percebiam. Eu e Marinalva dávamos um jeito. Teve época em que eu trabalhava em 2 obras ao mesmo tempo. Voltava só para dormir. Ela, em casa, fazia mágica com o que tinha. Cozinhava, costurava, cuidava de tudo. Uma leoa pela família. O tempo passou. Os filhos cresceram. Cada um seguiu seu rumo. O Sandro virou comerciante. A Beatriz foi trabalhar em escola. E o Danilo... Bom, o Danilo era o mais novo. O mais mimado. Aquele que nasceu quando a nossa vida já estava mais ajeitada. Nunca passou aperto de verdade. Sempre teve tudo na mão. E talvez por isso mesmo, nunca aprendeu a valorizar muita coisa. Quando a Marinalva ficou doente, tudo desandou. Ela teve um AVC daqueles bravos. Eu larguei tudo, trabalho, descanso, qualquer lazer. Virei cuidador em tempo integral. Era eu quem dava banho, virava ela na cama, dava comida na boca, rezava de madrugada pedindo mais um dia ao lado dela. E os filhos? Vinham, de vez em quando. Beatriz mais. Os outros só apareciam para visita rápida. E foi assim até o último suspiro. O dia em que ela se foi. Foi como se arrancassem metade do meu corpo. Fiquei na casa grande, vazia, cercado de silêncio. Os filhos até vinham no começo. Trazia neto, café, mas logo o movimento sumiu. E aí, o Danilo me chamou para morar com ele. Disse que seria bom, que eu não devia ficar sozinho,
que a casa dele tinha espaço. Eu aceitei. Não por mim, mas porque a saudade estava me matando. No começo, tudo era carinho. Café na mesa, netos pulando no colo, até risada no fim do dia. Mas aquilo durou pouco. As conversas viraram silêncio. A nora começou com um olhar atravessado. O almoço já não me esperava. Porta fechada. Voz impaciente. E o Danilo? Sempre com pressa. Sempre com cara de quem estava fazendo o favor. Eu sentia. Eu incomodava, mas não dizia nada. Até que um dia, ele me chamou para conversar. Não foi na sala, nem na cozinha. Foi na garagem, entre caixas e poeira. E ali, sem olhar no meu rosto, ele disse: Pai, aqui em casa tá apertado. A gente precisa de espaço. O senhor precisa encontrar outro lugar. E foi isso, sem raiva, sem briga, só abandono seco. Me deu uma sacola com minhas roupas e a porta se fechou atrás de mim. Fiquei ali na calçada, com a bengala de um lado e minha dignidade do outro. Peguei um táxi, fui para uma kitnet pequena, alugada com o que restava da aposentadoria. E ali fiquei, dias em silêncio, sem ver ninguém. Só lembrando da casa que construí, dos filhos que criei, da mulher que perdi. E me perguntando, onde foi que eu errei? Só que o Danilo não sabia de uma coisa. Ninguém sabia. Nem Sandro, nem Beatriz, nem a Marinalva soube. Durante muitos anos, eu guardei um segredo. Quando eu ainda era jovem, num trabalho que fiz para uma empresa de exportação, conheci um sócio estrangeiro que estava de saída do país. Ele estava enrolado com a justiça e confiou em mim para esconder parte do dinheiro dele até as coisas se acalmarem. Só que ele nunca mais voltou. E o que ficou comigo foi um cofre. Dentro daquele cofre, $2 milhões. Isso mesmo, 2 milhões. Um dinheiro que eu nunca mexi, que guardei quieto, sem contar para ninguém. Era minha segurança, meu escudo, meu último pedaço de controle sobre a vida. E quando meu filho me colocou para fora, eu podia ter contado, podia ter esfregado isso na cara dele, mas escolhi o silêncio. Porque às vezes, a vida se encarrega de ensinar. E eu ainda não joguei minha última carta. E é por isso que eu te pergunto, se fosse você, o que teria feito no meu lugar? Me diz aí, essa história fez sentido para você também? E aproveita, fala para mim, de onde você está me ouvindo, hein? Eu lembro bem do cheiro da madeira daquela garagem. O chão era áspero, empoeirado. Enquanto meu filho falava que eu precisava sair, eu olhava para o canto, onde ele guardava ferramentas que eu mesmo tinha dado para ele quando se casou. Aquela caixa vermelha foi presente meu. E mesmo assim, ele falava comigo como se eu fosse um estranho, um peso. Eu não respondi nada. Não consegui. Só fiquei parado. Nem raiva eu senti. Só um vazio. Um silêncio gritando dentro do peito. No táxi, olhando pela janela, eu pensava, como foi que chegamos nisso? Danilo era o mais novo. Era o meu caçulinha. Quando era pequeno, ele se escondia atrás de mim nas festas de família. Tinha medo de trovão e só dormia tranquilo se eu contasse história antes. E era sempre eu, viu? Marinalva até tentava, mas ele dizia, quero o papai. E eu ia. Sentava na beira da cama, inventava umas histórias com cavalo, com super-herói, com homem que voava. Qualquer coisa para ver ele sorrir antes de dormir. E agora, era o mesmo menino que me dizia, sem nem tremer na voz, pai, aqui não dá mais. A dor que isso deixa na gente não é grito, é silêncio. É o tipo de ferida que não sangra por fora, mas arde todo dia por dentro. A kitnet para onde fui era pequena, mas dava para o gasto. Uma cama, um fogão de 2 bocas, uma pia torta e um banquinho de madeira que range quando a gente senta. Eu ficava ali, olhando para a parede, escutando os carros passarem. Passava mais tempo calado do que falando. E o pior, sem ninguém para conversar. No primeiro mês, nenhum dos 3 filhos me ligou. Nem para saber se eu estava vivo. Nem para perguntar se eu precisava de algo. Nada. A Beatriz, que era a mais sensível,
Ainda mandou uma mensagem seca no celular. Oi, pai, tá tudo bem? Eu só respondi, tá. E ela nunca mais perguntou. Ninguém sabia onde eu estava morando. Nem mesmo os vizinhos da antiga casa. Era como se eu tivesse sumido do mapa. E talvez para eles isso fosse o ideal. Mas eu ainda existia. Eu estava ali, com o corpo cansado, sim, mas o coração ainda batendo. E foi ali, naquele cubículo frio, que eu comecei a lembrar quem eu era.